Muitos pais se veem às voltas com o famoso filho rebelde. O filho que não quer saber de obedecer nem regras, nem combinados, que não quer saber de diálogo, de conversa. O filho que sempre tem uma resposta aguda na ponta da língua. E os pais, então, inquietos, já não sabendo mais o que fazer, perguntam: como educar um filho rebelde? Bem, mesmo à luz da imortalidade da alma, mesmo através da visão do Espiritismo, temos aqui que dizer que não existe em educação receita de bolo. Faça isso, haja desta maneira, siga estes passos, que tudo vai dar certo. Não, essa receita de bolo não existe. Por quê? Porque cada filho dito rebelde é uma individualidade, é um espírito que traz as suas experiências, que traz as reparações que precisa fazer em relação ao passado, e muitas vezes é mesmo um rebelde perante a lei divina. E as circunstâncias que nos ligam aqui na Terra, no mesmo lar, são muitas vezes diferentes. Às vezes, esse filho tem ligações afetivas, espirituais conosco. Outras vezes não. Na verdade, é um espírito problemático que necessita de bons pais. E Deus então consulta esses futuros pais se aceitam receber esse espírito como filho. E é feito um acordo então no mundo espiritual. Nessa situação, esse filho, hoje rebelde, ele não tem ligações espirituais com os pais atuais. Na verdade, essa ligação iniciou-se através do projeto reencarnatório e vai solidificar os seus laços aqui nesta existência. Por isso que não dá para termos uma receita de bolo através do Espiritismo de como educar o filho rebelde e fazer dele um verdadeiro anjo. Mas temos algumas orientações muito úteis e que poderão então ser aplicadas em todos os casos. Primeira orientação: você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, reserve tempo para conviver com o seu filho ou com o seu neto. Tempo de convivência é tempo de relacionamento, de conversa, de olho no olho, de diálogo, de brincar. É tempo de afeto. O tempo de convivência é muito importante quando se trata de um espírito rebelde em relação à lei divina e em relação ao amor e a orientação que os responsáveis estão tentando dar a ele. Segunda orientação: coloque limites bem claros sobre o que ele pode e o que ele não pode. E por quê? E quais são as consequências quando esses limites são desobedecidos? E por mais que possa doer ao seu coração, você, como educador, deve ser firme na cobrança da obediência a esses limites e de que ele precisa assumir as consequências por ter quebrado as regras e os combinados. Isso é muito importante para levá-lo à disciplina de forma mais consciente. Terceira orientação: corrija sempre o comportamento errado, inadequado
que o seu filho apresente. Não o desculpe por causa disso ou daquilo. Comportamento que fere as regras, comportamento que prejudica o outro, tem que ser imediatamente corrigido. Ele tem que pedir desculpa, ele tem que assumir as consequências desse comportamento errado. Outra orientação muito importante: não seja permissivo. Não deixe ele fazer e acontecer e você dá de costas. Vira o olhar para fingir que não viu, que não sabe. Não seja permissivo, porque se esse espírito reencarnou trazendo más tendências de caráter, a sua permissividade vai reforçar isso. E quanto mais ele crescer, mais difícil será educar. Então não seja permissivo. Não pode, não pode. Não vai dar, não vai dar. E assim por diante. Mais uma orientação. Eduque para o mundo. Sim, porque o seu filho ou o seu neto, ele não vai ficar para sempre dentro de casa. Ele não vai viver apenas do lar para a escola, da escola para o lar. Ele vai viver no mundo, na sociedade humana. E ele precisa saber viver nesse mundo de forma mais ética. Portanto, combata junto dele o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a hipocrisia, ervas daninhas de vícios morais que depois vão se refletir na sociedade humana, como temos assistido. E, finalmente, tenha diante do seu filho atitudes coerentes, justas. É difícil? Sim, mas não é impossível. O que requer de você, que é pai, mãe, avô, avó, de você que é um educador, exige de você autoeducação, autoconhecimento, autotransformação. E o Espiritismo, com o seu estudo, é uma grandiosa ferramenta para isso. Ser coerente, ainda mais quando se tem mais de um filho. E não podemos esquecer que os filhos olham para nós e vão questionar as nossas atitudes. Por que você me castigou, me cortou isso, mas deixou que o meu irmão ou a minha irmã pudesse fazer? O que justifica isso? Então isso tem que estar muito claro no relacionamento com os filhos. Precisamos ter atitudes coerentes. Essas orientações que trouxemos aqui não são uma receita de bolo. Não quer dizer que fazendo tudo isso, o seu filho rebelde vai mesmo se transformar. Muitos só vão aprender através da dor. Mas a educação deve ser feita com todo o amor, por todo o sempre, até que ele entenda que a rebeldia só traz prejuízos para ele mesmo e para os outros. Educação é um processo não apenas desta vida, processo para a vida imortal. Importante nunca desistir, trabalhar sempre, e se não for possível, transformá-lo moralmente, mas que possamos plantar as sementes que um dia ele vai aprender com a vida a deixar germinar em si mesmo para ser um ser humano do bem, que é o que queremos através do processo educacional.